muita gente comentando. Agora, um nome que sempre surge quando a gente fala de seleção brasileira, jogando ou não, é sempre ele, Neymar, né? E agora, recentemente, saiu a notícia de que ele está voltando aos gramados. Neymar que está fora há um ano, depois de sofrer uma grave lesão pela seleção brasileira em outubro do ano passado, e vive essa expectativa de voltar. Tem uma previsão já para o dia 21 de outubro, ele voltou aos treinos, a ideia é que ele volte no jogo contra o Al Ain, lá nos Emirados Árabes, pela Liga dos Campeões da Ásia. E sempre que fala de Neymar em seleção, os jogadores elogiam, o Dorival Júnior também. Enfim, é sempre um nome que nunca saiu da seleção jogando ou não. O Arnaldo, para você, o Neymar é uma convocação certa, ele voltando a jogar? Ele tem uma cadeira cativa ou tem que desempenhar primeiro, ver como ele vai voltar? Primeiro, assim, o que você acha que deveria ser e o que você acha que vai acontecer? São duas coisas diferentes. Curiosamente, eu gravei um áudio sobre essa questão para a televisão francesa. Tô chique, né? Para o cara... Você é muito chique, Arnaldo. Você está em todas as plataformas, em todos os lugares. Exato. Mas gravou em francês, né? Gravou em francês. Não, então, eu até arranho, mas estou brincando. Eu gravei em português para ele analisar como o brasileiro está vendo a volta ou não do Neymar à seleção. Ele na TV, eu só dando uma sustentada assim, né, nos bastidores. E as perguntas que ele me fazia, Luiz, eram basicamente essas, né? Se existe um clamor pela volta do Neymar, de fato. Daí eu falei assim, então, eu não sinto um clamor nacional pela volta do Neymar, mas, como você disse, Luísa, todas as pessoas que militam na seleção brasileira, do presidente passando pelo técnico, e sobretudo pelos jogadores, isso que me chama a atenção. Estamos esperando por ele, esse é meu ídolo, não sei o que lá, o Rafinha bate 2 pênaltis, mas quando ele voltar vai ser ele que vai bater, etc, etc, né? Então, eu ainda vejo uma reverência em relação ao Neymar. Tem essa história da possível volta dele até a data FIFA, mas uma volta paulatina, porque ele não está inscrito em todas as competições, né? Ele está atrasado fisicamente, digamos assim. E eu não duvido nada que ele seja chamado. Aí eu acho que nós temos isso pode... o Renato estava pensando no que significaria para o Dorival barrar ou não o Paquetá. E o Neymar é uma outra história, né? É um outro departamento. A minha análise, Luísa, como comentarista, o Neymar, a despeito da lesão, não joga em alto nível há 2 anos, certo? Antes da lesão, ele não estava jogando nada. Nem no Paris Saint-Germain, e aquele iniciozinho na Arábia, digamos, a reta inicial da seleção brasileira nas eliminatórias sob o comando do Diniz, em que ele virou de novo dono do time numa posição mais ganso, digamos assim. O Diniz queria que ele fosse lá atrás, carimbasse todas as bolas e tal. Então, assim, imaginar que ele volte a jogar num nível de excelência depois de uma lesão tão grave como a de ligamento cruzado, já acho um otimismo muito grande, sinceramente. E, além de tudo, transformá-lo de novo em dono do time, para mim, é um pouco demais. Eu acho que eu, sinceramente, aí o Renato já deu um conselho, eu daria o segundo ao Dorival. Deixa rolar um pouco mais, né? Deixa rolar um pouco mais para o Neymar e para a seleção sem o Neymar, para, quiçá, às vésperas da Copa do Mundo, lá na frente, que é outra coisa. Se ele tiver muito bem a seleção ainda carente, ele chamar. Agora eu acho que não faz o menor sentido. É o menor sentido. E nessa data FIFA, ele experimentou uma coisa, por isso que o Rodrigo foi jogar na ponta, né, Renato? Que tem acontecido no Barcelona, que é o Rafinha na posição do Neymar. O Neymar já saiu do Barcelona há muito tempo, e agora o Rafinha joga como, digamos, um número 10 no Barcelona, numa posição diferente. Ele tem ido muito bem na Liga Espanhola, tem sido um dos melhores jogadores da Liga Espanhola nessa função. Experimenta um pouco mais, acho que insiste um pouco mais, né, do que voltar essa Neymar dependência, que é a nossa tônica nos últimos tempos todos. Eu acho que nem ajuda a aflorar novas lideranças, ou técnicas, inclusive,
como pode ser a do Vinícius, quem sabe? O Vinícius é outro. Passamos uma data FIFA, ele machucado, não sei se ele perdeu ou ganhou. Sinceramente, ficou até... Essa é uma dúvida que eu tenho. Mas eu não chamaria o Neymar até ele estar jogando, de fato, em sequência, em alto nível. Embora eu ache que esse sou eu. O Dorival, eu acho que ele vai chamar. Na primeira oportunidade. É curioso e aí, lembrar Renato? Pois é curioso lembrar que a contusão de ligamento cruzado do Neymar, que é a mesma contusão do Pedro, aconteceu em circunstâncias idênticas, né? Ambos voltavam de contusão, ambos fizeram apenas um jogo antes de vir. O Jorge Jesus não queria nem que o Neymar viesse, e ele veio e estourou o cruzado. O que sustenta o joelho? É a musculatura das pernas. O que você perde quando você fica parado muito tempo? Tônus muscular. Essas coisas não são de graça. Mas, ao contrário do Arnaldo, tecnicamente, eu acho que se o Neymar estiver jogando, ele é muito melhor do que qualquer outro jogador. Muito melhor. O lado ruim é que ele realmente tem essa idolatria. Os jogadores têm por ele uma idolatria infernal. E o Neymar vai vir para a seleção com todos os seus prós e contras, né? A garotada toda vai querer ser Neymar. Se o Neymar for para a balada, todo mundo vai querer com o Neymar e por aí vai, né? Agora, ele jogando, mesmo jogando muito menos do que já jogou, ele ainda é tecnicamente muito, mas muito melhor do que todos os outros que estão lá. O Rafinha pode jogar 10 vezes no Barcelona bem, que ele não vai chegar no calcanhar do Neymar, do que o Neymar jogou no Barcelona, por exemplo. Então, eu acho que é inevitável ele virar. O que o Dorival tem que fazer é tentar não se dobrar a ele como se dobrou o Tite. O Tite, na verdade, permitia ao Neymar tudo e qualquer coisa. O Dorival, se chamá-lo agora, e eu acho que vai acabar chamando, ele tem que ter um comportamento diferente. Tem que dizer, ok, Neymar, legal, nós queremos muito você, faixa para você. Agora, negócio de pai no vestiário, sabe, isso aí não existe. Não existe, Neymar. Agora temos novos tempos, nova administração. Eu quero muito você, mas quero dentro dos meus parâmetros. Não sei se o Dorival terá peito para fazer isso, mas eu acho que, se tiver, o Neymar ainda pode ser útil, sim. Ele é tecnicamente muito melhor do que os outros. Agora, é o tal negócio. O futebol pode ajudar muito. A influência pode ser muito ruim. O discurso público... Diga, Alicia. Desculpa, só dar um pitaco aqui em relação ao Neymar. A gente fez a live ontem da Seleção Brasileira, depois do jogo, e o Vitão usou uma expressão que eu acho muito boa, o Vitor Guedes, que é o Neymar imaginário, né? O Neymar imaginário ajudaria muito a seleção, né? Que é esse Neymar que ele pode ser ou que ele um dia foi. Não é o Neymar que ele tem sido nos últimos anos. E aí eu acho que a gente entra numa seara perigosa quando o jogador tem cadeira cativa na seleção, que assim, pelo fato de existir, pelo fato de estar andando e estar chutando uma bola, ele tem um lugar garantido naquela que deve ser, né, a seleção dos melhores jogadores em atividade, que estão no melhor momento. Então, não tenho dúvida de que o Neymar é um dos grandes nomes dessa geração, embora sempre acho importante ressaltar que com a seleção brasileira, o Neymar só ganhou uma Copa das Confederações. O único título importante da seleção na geração Neymar é aquela Copa América em que ele não estava, né? Ele não conseguiu ajudar o Brasil a avançar aí mais longe, nem na Copa de 14, nem 18, nem 22, mas fica aquela esperança de que ele possa voltar a jogar o que ele jogou, né, no Barcelona, enfim, e isso ajudaria muito a seleção. Mas ele voltar, né, de uma lesão tão grave depois de um ano e de repente ser convocado só porque ele já está em condição de jogo, me preocupa e acho que confirma um precedente que não é muito saudável para a seleção, né? Que tem gente que vai independente do que estiver jogando. Então, espero que ele se recupere e volte bem, mas acho que precisa ficar de olho justamente nesse histórico que tem acontecido de jogadores não estarem prontos e chegarem na seleção e se lesionarem. Então, né, imagino que o Al Hilal não quer abrir mão dele por mais um ano, né, um jogador muito caro para ficar encostado, então também talvez tenha um pouco mais de parcimônia aí na volta dele dessa lesão. Mas espero que ele só seja convocado pelo que ele estiver jogando e não pelo que ele pode jogar,
pelo potencial que ele tem. Luísa e Ou Alice, pelo que ele já fez, né? então, é que, assim, né, é quase irresistível a gente pensar que a seleção brasileira já viveu uma história dessa aqui, de reviravolta, depois de uma grave lesão de alguém que, em tese, tinha lugar cativo, que é a história do Ronaldo Fenômeno, né, em 2002. Foi uma história absurda de sucesso. E, de fato, quando o Filipão define apostar no Ronaldo, era apostar no Ronaldo imaginário, né? Porque aquela lesão que a gente viu ao vivo, aquela lesão chocante, não havia a menor garantia de que ele pudesse voltar a jogar em alto nível, né? Mas eu, sinceramente, para mim, então tem uma história que, curiosamente, é do último título, né? Não digo parecida, mas que tem algumas semelhanças envolvendo o principal jogador, tecnicamente falando. Claro que em 2002 tinham coadjuvantes maravilhosos, né? O Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, e ajudou muito isso, né? Mas eu não consigo, é curioso, eu não consigo comparar o jogador Ronaldo com o jogador Neymar. Para mim, o jogador Ronaldo foi muito além do jogador Neymar, mesmo antes da Copa de 2002, que acho que foi um fecho em relação à seleção brasileira. Aliás, devia ter feito o fecho ali e não ido para 2006, mas aí isso é outra história. Mas é curioso porque lembro bem que cobri a seleção nessa época. Quando tem essa situação, não, eu vou trazer o Ronaldo para a Copa, era uma grande dúvida, né? Era uma grande dúvida e tinha um pouco a questão, tá convocando pelo histórico, pelo Ronaldo imaginário que ele foi, o que ele pode vir a ser, deu certo, é verdade. Mas aí tem aquela história, Rai caiu 2 vezes no mesmo lugar, tal. Eu não creio muito nessas coisas e acho o jogador Ronaldo melhor que o jogador Neymar em todas as fases da carreira, desde de menininho até a fase adulta. Acho o Ronaldo foi um jogador superior na minha visão. E aí só ainda dentro desse tempo. Muito superior, desculpa, né, gente? Muito. Acho que além da questão né, de já ser um jogador superior, eu só faço essa referência ao que o Neymar estava jogando antes de se lesionar. Né? O Ronaldo estava jogando muito quando se lesionou, e acho que assim, a volta dele realmente é uma das maiores histórias de reinvenção do futebol moderno, porque ele se reinventou. Né? Ele voltou a jogar de uma maneira diferente. Ele não tinha mais como ser o jogador que ele era, ele não tinha mais a mesma mobilidade, e ele passou a ser um jogador diferente, né, e igualmente efetivo, importante e incrível para o futebol brasileiro. E o Neymar, antes da lesão, não estava, né, jogando isso tudo. Então, assim, ele precisa voltar bem e jogando melhor do que ele estava antes de se machucar. E acho que esse é um processo, né, bastante complexo, que eu espero que ele consiga atravessar, mas mais difícil. Tem uma matéria no UOL hoje, do Lucas Musetti e do Rodrigo Matos. Exatamente isso que eu ia trazer, Renato. Você me puxou aqui o gancho. Então, o Lucas Musetti o Lucas Musetti e o Rodrigo Matos traz a informação de que a seleção brasileira vai examinar o Neymar na Arábia, né? Ainda está um pouco cautelosa quanto ao retorno, mas vai enviar o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, para lá nos próximos dias, quer ver de perto como o Neymar está, porque eles não têm muitas informações vindas do Al Hilal, então eles querem conversar diretamente com o jogador. Eles já vêm conversando com o Neymar de forma assim frequente, rotineira, tanto o Dr. Rodrigo Lasmar quanto o Dorival Júnior, mas querem acompanhá-lo, examiná-lo mais de perto. O Neymar, segundo a matéria, que ele diz que ele se sente bem, que ele vem treinando normalmente, mas que ainda não sabe quando vai voltar a jogar. Como eu falei anteriormente, a expectativa é que ele volte em um jogo pela Liga dos Campeões da Ásia, que é no dia 21. Pode ser que ele esteja disponível, que ele jogue nesse jogo, mas não está confirmado. O Dorival sempre teve um discurso de cautela, porque ele já está há muito tempo parado, ele já tem um histórico muito grande de lesões, então é melhor esperar, né, ser bem cauteloso, ter muita paciência para não dar problema de novo, do que correr o risco de uma nova lesão, que é algo que vem sendo aí recorrente na carreira do Neymar. Então, depois que o médico Rodrigo Lasmar for até ele, e aí o Dorival vai definir se o Neymar vai estar ou não nessa pré-lista da próxima data FIFA, que vai ser entregue no dia 27.
e a convocação em 1º de novembro, lembrando que o Brasil enfrenta a Venezuela fora de casa e o Uruguai em casa. Ô, Renato, para a gente arrematar este assunto Neymar, fico pensando aqui o quanto a seleção ainda é dependente dele. A gente está falando, né, do potencial, do que ele já foi, do que ele pode vir a ser, mas o discurso é que, pelo menos público, é que surjam outros protagonistas na seleção brasileira, que ele não tenha um dono, mas na prática não é isso que acontece, inclusive eles soltam isso nas posturas, nos comportamentos, em algumas declarações também. Me parece que no início, ali muito ruim do Dorival, todo mundo começou, mas o Neymar faz falta, o Neymar não faz falta. Agora a seleção deu uma melhorada. O quanto de fato essa seleção ainda é dependente do Neymar? Olha, dependente ela nem é, mas ela sem o Neymar não está jogando nada, né? Essa que é a grande verdade. Então, eu acho que o Neymar, sim, tecnicamente pode ser um reforço. Concordo que dificilmente vai voltar a ser o Neymar do Santos, do Barcelona, por exemplo, ou mesmo do PSG, onde ele teve algumas atuações espetaculares, mas é um jogador que, se estiver bem fisicamente, eu acho que, sim, deve ser convocado. É bom lembrar que, na mesma matéria que você citou, o Neymar pode jogar 3 vezes antes dos próximos amistosos, da próxima maldita data FIFA, né? Ele tem 2 partidas possíveis pela Champions Asiática e uma pela Copa do Rei. No Sauditão, como já disse o Arnaldo, ele não joga porque ele não foi inscrito. O Jorge Jesus optou por não inscrevê-lo. Agora, será que o Jorge Jesus vai botar para jogar nesses 3 jogos? Porque o Jorge Jesus... Gente, o Neymar virou uma batata quente para o Mister. Porque o Mister acertou o time sem ele. O time virou uma máquina de jogar bola sem ele. Imagina se ele entra e desanda tudo. Eu acho que o Mister, no fundo, está torcendo para que alguém compre o Neymar. Mas tem esses 3 amistosos, vamos ver se ele vai botar para jogar. O Mister provavelmente não vai gostar dessa história da convocação agora, assim, pouco tempo depois dele se recuperar dessa lesão tão séria, né? LCP. Enfim, mas por isso mesmo o Ronaldo Lasmar vai lá para conversar com o Neymar, independentemente dele jogar ou não. Mas para a seleção, seria bom que ele jogasse, né? Para a gente poder ver que Neymar é esse hoje em dia. Se ele estiver jogando 50% do que já jogou, eu acho que ele é titular na seleção brasileira com folga, mas com bastante folga.